no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Mais uma vez com a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900, que vai atender o pedido da nossa ouvinte Juliana da Silva, que mora em Irajá. Ela nos mandou uma mensagem dizendo que foi diagnosticada com hipertiroidismo. Preocupada, pediu informações sobre este assunto. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi, agradecendo a Juliana me permitir tomar banho de sol na piscina da minha casa, porque tireoide é a paixão que este seu amigo aqui carrega pela vida inteira. Graças ao meu saudoso mestre, doutor Bento Cândido Coelho, e eu ainda vivo, graças a Deus, doutor Fábio Morínigo, que me encaminharam no estudo dessa glândula tão importante. A tireoide, ela tem esse nome porque os primeiros anatomistas gregos viram que havia uma estrutura que eles não sabiam o que era, localizada na frente do pescoço, que tinha um aspecto semelhante ao do escudo do que os soldados gregos empregavam nas batalhas de campo. E tíreos em grego é escudo, então forma de escudo virou tireoide. Sim. E o que faz essa glândula? Ela produz basicamente dois hormônios, o T4 e o T3. 99% do hormônio T4, que perifericamente se transforma no T3, que é o que vai agir efetivamente. E ele regula o metabolismo. Olha que palavrão. Metabolismo significa, família Tupi, o conjunto de reações químicas que ocorrem no interior das nossas células e que tem como finalidade primordial produzir energia. E eu sempre digo aqui, vocês já me cansaram de ouvir, não vão se cansar por muito tempo, espero, se Deus permitir. Ser vivo é todo aquele organismo que produz energia. E olha que maravilha, a tireoide controla a velocidade com que a energia é produzida. O que é o hipertireoidismo ou tireotoxicose? É excesso de hormônio tiroidiano circulante. E como consequência disso, Helena, acredite, o metabolismo acelera. Ou seja, a produção de energia daquela pessoa, homem ou mulher, e é mais comum nas mulheres, mas homens também podem ter, está acelerada, razão pela qual ela libera muita energia. Daí ela ficar como? Coração acelerado, suando muito, num dia quente como o de hoje, com uma intolerância, né, Juliana? Calor insuportável. O cabelo cai, mas não te preocupa, ele vai voltar a nascer. A unha quebra, descama um pouco, chamada unha de Plummer, olha que nome. O intestino fica um pouco mais solto. A pessoa fica mais irritada, com dificuldade para dormir, nervosa. Tem alterações menstruais, a menstruação começa a escassear. Quantas mulheres não pensam, opa, engravidei, faltou a menstruação? Não, é um hipertireoidismo que está começando. E tem várias causas. Você vai me perguntar, eu vou esperar. Deixa eu perguntar só uma coisinha, já que o senhor falou aí. Engorda ou emagrece? É curioso isso, sabe? Normalmente emagrece. Por quê? Porque como há uma aceleração do metabolismo, gasta mais energia. E todos nós sabemos que para que a gente tenha uma perda de peso, a gente precisa gastar mais energia. Eu tenho um distúrbio no meu corpo que naturalmente faz com que eu gaste mais energia. Curiosamente, o apetite nessas pessoas está aumentado, até para fazer face a essa necessidade aumentada de nutrientes. E algumas pessoas, sobretudo jovens, o apetite é tão grande e elas comem tanto que mesmo gastando mais energia acabam engordando. Então pode emagrecer e pode engordar, frequentemente emagrece, razão pela qual alguns retardados colocam hormônio tiroidiano em fórmulas magistrais emagrecedoras. E eu já vi 2 óbitos causados por isso. Entendi. Por quê? Porque a aceleração do coração numa pessoa que tem a sua função cardíaca limítrofe pode causar um infarto em jovem. Entendi. Então, tenham muito cuidado com essas promessas de emagrecimento fácil, viu, família Tupi? Porque por trás disso pode haver coisas muito sérias. Quais são as causas, doutor Silvio? Então vamos lá, a mais comum é o chamado bócio difuso tóxico. Que palavrão é esse bócio? É o nome que o médico dá a qualquer aumento da glândula tireoide. Como o aumento da glândula é homogêneo, a gente diz que ele é difuso. Essa é a chamada doença de Basdorff-Graves. Olha, um médico alemão e um médico inglês que em 1880 e pouco descreveram quase que simultaneamente, numa época que não tinha internet,
porque as comunicações eram muito lentas. A mesma doença. Acabou que o Graves ficou mais famoso. Muita gente hoje em dia só chama de doença de Graves. Os dois descreveram a doença. E essa doença tem algumas características, porque além do excesso de produção de hormônio tiroidiano, o tal do hipertiroidismo da Juliana pode dar alterações oculares, chamada oftalmopatia infiltrativa, aquele olho peixe de boi, aquele olho que salta para fora. A conjuntiva fica avermelhada, tem um edema na pálpebra, quemose palpebral, oftalmopatia infiltrativa. Mais raramente, eu posso ter a dermopatia infiltrativa. Parece que a pele fica igual a casca da laranja, meio acastanhada. Curiosamente, fica mais localizada nas pernas, na região à frente da tíbia, mas pode dar nas costas, eu já vi, pode dar no abdômen, nos braços. O mixedema pré-tibial faz parte dessa parte. Então eu tenho o bócio, tenho o hipertiroidismo, tenho a oftalmopatia, a dermopatia infiltrativas. Essa é a doença de Graves, mas eu tenho outra causa. É quando, por exemplo, eu tenho uma tiroide que formam-se nódulos. E eventualmente algum ou alguns desses nódulos começam a funcionar de forma autonômica, sem obedecer o comando do corpo. E aí eles começam a produzir uma quantidade de hormônios maior do que eles podem. E com isso vai acontecer o que, Heleno? O hipertiroidismo, causado por nódulo. É o bócio multinodular ou nodular tóxico, chamado também de doença de Plummer. Eu posso ter uma inflamação da tiroide, onde eu vou ter uma destruição da tiroide, a tiroidite de Dequervem. Há alguns anos eu falei sobre ela aqui no programa, uma dor aguda no pescoço, irradiada para frente da orelha, febre, geralmente febre baixa, e os sintomas do hipertiroidismo que há pouco eu disse, com taquicardia, irritabilidade, nervosismo, insônia, emagrecimento pode acontecer nas tiroidites, é outra causa. Eu tenho a tiroidite pós-parto, que também pode acontecer até o 3º mês que a mulher deu à luz. Eu tenho o hipertiroidismo, e no caso não é hipertiroidismo, é tirotoxicose, é excesso de hormônio tiroidiano, causada pelo uso do hormônio tiroidiano de forma inadequada, seja no paciente que trata sobre hipotiroidismo de uma forma errada, ou aquele paciente que está tomando hormônio para emagrecer. Ele vai ter uma tirotoxicose também. E causas mais raras que não vem aqui nesse momento abordar, porque são tumores da hipófise, do hipotálamo, raríssimo. Eu vi um caso na minha vida em 40 anos acompanhando doentes com esse problema. Doutor Silvio, qual a melhor alimentação para quem tem esse problema? E vamos falar de prevenção também. Então vamos lá. Na verdade, em termos de prevenção, Heleno, não existe. Eu sei, por exemplo, que alimentos que contêm muito iodo, e o iodo é a matéria-prima principal para que a tireoide possa produzir o T4. Certo. Então, uma alimentação rica em iodo, eu posso eventualmente favorecer uma formação excessiva. Existem alguns medicamentos, infelizmente hoje muito menos, no passado era muito comum, xarope à base de iodo. Isso aí, eventualmente as pessoas tinham aquela tossezinha aí por conta própria, seu livre-arbítrio, iam lá e tomavam um vidro de xarope. Pode provocar também o hipertiroidismo. Remédios para o coração, antiarrítmicos, que podem conter iodo na sua fórmula, eventualmente podem alterar a função da tiroide. E curiosamente, causando hiper ou hipo. Então, em termos de alimentação, uma alimentação equilibrada. Comer peixe eu não devo porque tem iodo. Mentira, pode comer peixe, só não pode comer só peixe. Você tem que variar a sua alimentação. Comer frutas não tem problema nenhum. Pegar sol faz muito bem. Olha a vitamina D, mas não pega em excesso. Câncer de pele, não, melanoma é o mais comum no mundo e no Brasil não é diferente. Temos sol para vender e doar. E tem uma pergunta aqui interessante também. É um problema genético, doutor? É curioso isso, porque as doenças da tiroide, elas têm um cunho genético, sim. Eu sempre brinco aqui, as minhas filhas me perdoam, a Bruna e a Elisa. Elas têm uma tireoidopatia autoimune. E a doença de Graves, que foi a causa principal de hipertiroidismo, que há pouco eu disse, ela tem anticorpos circulantes que estimulam a tireoide a produzir muito hormônio. E é muito comum em determinadas famílias. Tanto que quando a gente se depara com um paciente no ambulatório, no consultório, com sintomas de hipertiroidismo, é mandatório o médico perguntar: na sua família tem alguém que tem problema de tireoide? Porque as doenças tiroidianas, elas têm esse aspecto genético envolvido na origem delas. Com relação ao tratamento, Heleno, a gente pode tratar o hipertiroidismo basicamente de 3 modos diferentes. Evidentemente que sempre dirigido à causa, dependendo das condições do paciente, do próprio desejo do paciente.
Inicialmente, a gente pode usar as drogas antitiroidianas, que são medicamentos que bloqueiam a produção do hormônio. Ora, se a doença é causada pelo excesso de hormônio, eu vou bloquear a produção, eu vou melhorar os sintomas, eu vou tratar o doente. Eu tenho metimazole, tapazol, e eu tenho também o propiltiracil. Cada um tem a sua indicação, tem as suas vantagens e desvantagens. Entendi. Eu tenho também o iodo. Eu posso tratar o hipertireoidismo com uma dose de iodo radioativo. Esse iodo radioativo, ele vai enganar a tireoide. A gente dá um drible à la Neymar na tireoide. Eu dou um iodo para ela contaminado. No momento que ela captura o iodo para fazer o hormônio, ela destrua a célula tiroidiana. Eu costumo dizer que é uma cirurgia espírita, não tem corte. Entendi. Porque eu dou a dose do iodo, é como se eu estivesse tirando a tireoide daquele indivíduo. Vai causar um hipotireoidismo, mas na medicina a gente diz, hipotireoidismo qualquer um trata, o hipertireoidismo já é mais complicado, porque muitas vezes requer, além dos hormônios ser bloqueados, eu preciso usar, por exemplo, remédios para o coração, por causa da pressão, de arritmia. Eu não falei, mas você vai me permitir no finalzinho falar. No idoso, eu tenho uma forma de hipertireoidismo que é a chamada tireotoxicose apática, porque ao invés de ficar agitado, como normalmente o jovem fica, o idoso tem uma fraqueza muscular muito importante, principalmente da musculatura pélvica e da musculatura acromial. Ele não consegue trocar uma lâmpada, por ficar com o braço muito tempo levantado, o braço cai. Ele tem dificuldade para subir escadas, tem dificuldade para subir na condução, pela fraqueza muscular. No consultório, esse paciente com hipertireoidismo de mais idade, ele respira de forma ofegante, ele pode ter uma arritmia que é a fibrilação atrial. E eu sempre ensinei aos meus alunos e residentes, fibrilação atrial em idoso, dose o hormônio tiroidiano, porque se o TSH ficar muito suprimido, é o hipertireoidismo a causa dessa fibrilação. Trata o hipertireoidismo, a fibrilação melhora. E para encerrar, além do iodo radioativo e do uso das drogas antitiroidianas, eu tenho a opção da cirurgia. Evidentemente que cada caso é um caso. Se eu tenho uma tireoide imensa deformando o pescoço, de repente eu vou optar, desde que o paciente esteja de acordo, pela cirurgia, porque eu resolvo o problema estético da moça, ao mesmo tempo que eu resolvo o hipertireoidismo. Olha, é muito assunto numa doença que é a minha paixão. Antes, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui para não passar em branco, né? Ela mandou a mensagem. A Júlia Mendonça, nossa ouvinte do Mestre, o senhor até falou agora há pouco sobre isso, né? Perguntou se é mais difícil tratar a pessoa que tem hiper ou hipotireoidismo. Quem é o nome? Mércia? A Júlia Mendonça. Júlia, o hipo, o meu aluno trata com relativa tranquilidade. O hipertireoidismo, ele é um pouco mais difícil de ser controlado. O que não quer dizer que a gente não consiga controlá-lo. Controlamos sim, muito bem. Juliana sabe disso. Usando o medicamento corretamente, não há problema algum. Vai ficar boa, a gente usa durante um tempo. Curiosamente, depois de alguns meses ou poucos anos de tratamento do remédio, a tireoide volta a funcionar normalmente. Gradativamente o médico vai reduzindo o medicamento até poder suspendê-lo. E o paciente muitas vezes fica bem para o resto da vida. Curiosamente, ocorrem duas coisas, né? Eu me lembro muito do Rui Porto, num comentário do Fluminense Botafogo, ele é era botafoguense. O Fluminense dominava o primeiro tempo, terminou no intervalo, ele disse, olha, o Fluminense joga melhor e é possível que ganhe o jogo. Mas se o Botafogo continuar se defendendo bem, vai empatar. Mas eu não duvido que o Botafogo ganhe, ou seja, as três opções ele deu. No hipertireoidismo, que a gente usa com medicamentos, drogas antitiroidianas, eu uso o medicamento para fazer a remissão da tireoide, para ela ficar rigorosamente quietinha. Ele pode permanecer assim pelo resto da vida daquele paciente. Deus é Pai. Pode ser que seja assim. Eventualmente o hipertireoidismo pode voltar. E em alguns pacientes, como se tivesse havido um esgotamento da função tiroidiana, pode sobrevir um hipotireoidismo. Aí a gente faz o tratamento inverso. Eu, num primeiro momento, tive que bloquear a síntese de hormônios tiroidianos com o uso das drogas antitiroidianas. Num outro momento, eu vou dar o hormônio que está faltando. Porque uma vez que ele regula a produção de energia, mas isso é assunto para a semana que vem. Hipotireoidismo, você permite que eu fale? Maravilha, perfeito. Aí eu vou explicar para os nossos ouvintes, falamos mais um pouquinho dessa minha paixão. E, gente, hoje é um dia importante. Cumprir com a civilidade e votar num clima de paz. Amanhã vai ser um novo dia, o sol vai nascer. Independentemente do 22 ou do 13,
vai ser um novo dia. Isso aí. Que a gente vote em paz, respeitando cada um a vontade do próximo. Uma semana abençoada. Até domingo que vem falar do IPO. Então tá bom. Doutor Silvio Provenzano, um abraço, bom domingo, boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Fiquem Tchau, com Deus. Tchau, meu amigo. Show do Elenco.